A espiritualidade ajuda a moldar nossas crenças e a direcionar o nosso comportamento. Existe um ramo da psicologia que estuda essa correlação. No último congresso do Brain, eu tive a oportunidade de assistir algumas mesas que falavam sobre espiritualidade, tanto do ponto de vista espiritualidade, crenças e comportamento, assim como a manifestação da espiritualidade em alguns transtornos psiquiátricos, como por exemplo a esquizofrenia. Foi bastante interessante e eu vou contar algumas coisinhas aqui para vocês. A espiritualidade, para além da religião, é um pilar estruturante da maior parte das pessoas. A espiritualidade envolve um conjunto de conceitos, de ideias, de regras. Então, a gente se apoia nessa estrutura e a gente acaba moldando nossas crenças, nossos comportamentos a partir desse viés, considerando que é algo tão estruturante, algo tão importante no nosso desenvolvimento enquanto pessoa. A gente não pode ignorar o impacto dessas crenças, obviamente, também do ponto de vista clínico. Então, depois do Brain, acendeu um alerta para mim em relação ao refinamento do olhar, do papel da espiritualidade nas famílias que eu acompanho. Claro que considerando sempre desse ponto de vista mais técnico, mais científico, mas foi um olhar muito interessante que as mesas do congresso que tratavam sobre esse tema me trouxe. Um outro ponto importante é a gente pensar quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer algo por conta de um conceito de ideias baseados na espiritualidade. Então, ele pode ser muito bom, esse conjunto de crenças, que ajuda a gente também a formar as nossas crenças e comportamentos. Claro que pode ser muito bom, estruturante, desenvolver a nossa saúde mental, mas também alguns comportamentos de aceitação, que podem parecer como comportamentos de resiliência, que é quando a gente consegue se adaptar bem a uma situação, mas às vezes são só comportamentos de aceitação que vão prejudicar a nossa saúde mental. E a gente, enquanto clínico, tem que prestar atenção nisso. Um outro ponto muito interessante que o Congresso trouxe é como a espiritualidade ela se manifesta dentro de quadros psiquiátricos, como por exemplo a esquizofrenia. Então, dentro da apresentação sintomática, é muito comum a gente ter uma expressão relacionada à espiritualidade. E aí outra coisa interessante que eles fizeram foi trazer a arte, porque é muito comum a arte ser considerada um processo terapêutico dentro de quadros de esquizofrenia e como o tema espiritualidade também perpassa pela arte. Então, para além do quadro do transtorno, claro, a gente sim pode ter artistas, pessoas muito interessantes e que vão fazer essa miscelânea de contextos, de apresentações, de conteúdos, que é muito interessante. Eu não trabalho com esquizofrenia, não é uma área extensa de atuação dentro da minha prática clínica, mas eu achei muito interessante esse olhar e ampliou um pouquinho os meus horizontes. O estudo da espiritualidade na psicologia é de alta complexidade, tem vários cientistas que se dedicam, a fazer esse tipo de pesquisa. Então, se você tem um pouquinho mais de interesse, vale a pena ir um pouquinho mais a fundo e entender como isso pode te ajudar tanto na sua vida como na sua prática clínica.